Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo informativo de quinta-feira no ar para vocês. Hoje é dia 11 de janeiro de 2024. Data essa, inclusive, que o Flamengo escolheu para pôr fim ao mistério da numeração do novo reforço para 2024. Né? Na verdade, do novo e do único até agora reforço para 2024. O clube divulgou aí no início da tarde dessa quinta-feira que Nicolás de la Cruz é o mais novo, camisa 18 da Gávea. Um número que despertou uns gatilhos aí nos torcedores, né? Porque boa parte da nação rubro-negra já se recordou imediatamente de Andreas Pereira, né? Até por toda a situação que envolve a passagem do Andreas Pereira no clube. Então teve gente brincando que esse número é decisivo para o bem ou para o mal. Né? De alguma forma é um número decisivo. Mas durante o dia também foram recordando outros jogadores que passaram pelo clube e também utilizaram essa camisa. Né? O próprio Thiago Maia, que está no elenco agora, e agora ele é a camisa 8, ele chegou como a camisa 18, né, e assumiu o número 8, a numeração 8, após a saída do Gerson para o Olympique de Marseille. Mas aí tivemos também nesse período Leandro Damião, Botinelli, enfim. Tivemos alguns jogadores que vivem no imaginário do torcedor ainda com a camisa 18, e aí a gente torce para que Nicolás de la Cruz faça história, né? Eleve o patamar desse número e apague essas lembranças, principalmente essas recentes, ruins aí do imaginário do torcedor mesmo. Existiu, no primeiro momento, uma expectativa por parte dos torcedores que ele herdasse o número 7 do Everton Ribeiro, né? Primeiro por ser um número histórico no clube, né? Estamos falando da camisa que acompanhou o campeão da segunda geração mais vitoriosa da história do Flamengo, um jogador que defendeu o clube por 7 temporadas, é um ídolo histórico, também é um número familiar para o De La Cruz, que utilizou já essa numeração na seleção, então é familiar para ele, então existia todo o cenário para que ele herdasse o número 7, e essa era a grande expectativa de boa parte dos torcedores. Mas aí o clube surpreendeu todo mundo, noticiando que, na verdade, o próximo número 7, o mais novo número 7 do elenco, é o Luiz Araújo. Né? Então, ficou ali um ponto de interrogação para qual seria, de fato, a numeração do Nicolás de la Cruz. E estamos aí agora alinhados, ele será o número 18, beleza? Vale a gente destacar também, só para fechar sobre de la Cruz, amanhã é a coletiva de apresentação dele, viu, galera? Bem depois da coletiva de renovação do Bruno Henrique, inicinho de tarde, lá no Ninho do Urubu. Ele já foi ontem para o Ninho do Urubu, foi o primeiro dia dele. Ele realizou exames médicos, testes físicos. Hoje ele já retornou para trabalhar junto ao grupo. Amanhã ele se apresenta e vai ter aí mais ou menos uma semana para poder treinar e ficar à disposição para o Tite ver se vai utilizá-lo ou não já no Carioca ou nos amistosos da pré-temporada lá nos Estados Unidos. Beleza? Bom, encerrando de la Cruz, por falar em novidades no Ninho do Urubu, de treinamentos e peças à disposição, o contrato do Matheus Gonçalves com o Flamengo já foi reativado lá no BID da CBF, tá? Que é o Boletim Informativo Diário. Então o jogador já está à disposição também para ser utilizado pelo Tite, tá? E há, inclusive, muita expectativa, né, quanto à utilização desse jogador, porque ele é visto mesmo como uma joia dessa nova geração do Flamengo. O Bragantino, inclusive, quis tentar comprá-lo, né? Estudou a possibilidade de fazer uma oferta ao Flamengo, mas o Flamengo não demonstrou nenhuma abertura sequer para abrir conversas sobre negociação envolvendo o Matheus Gonçalves, uma negociação definitiva. Até porque a ideia do clube é justamente trabalhar com o jogador nesse início de temporada e ver se ele vai ser mais uma peça a ficar à disposição do Tite para o decorrer da temporada toda. Então, ele vai passar aí por um processo de análise nesse início e o Flamengo conta muito com esse jogador. Já pegando a linha, emendando direto para vocês sobre reforços, quem se manifestou sobre esse tema foi o presidente Rodolfo Landim, na tarde de ontem, tá? Ele esteve presente na reunião da FERJ para tratar sobre o assunto de arbitragem do Campeonato Carioca, né? Para alinhar algumas regras na questão de arbitragem do campeonato, a mão na bola, bola na mão, o próprio VAR, enfim, para poder regular aí, né? Deixar tudo regular nas regras que serão vigentes para o campeonato. O Rodolfo Landim foi o representante do Flamengo nessa reunião
E ali na saída ele atendeu brevemente a imprensa que estava presente e respondeu sobre o tema inevitável, né, que é a postura do Flamengo no mercado da bola. Até porque criou-se uma expectativa que o Flamengo fosse um pouco mais efusivo nesse mercado, até pelas carências, né? Ele foi questionado, inclusive, sobre uma das carências, que é o lado direito, a lateral esquerda. Lado direito não, perdão, a lateral esquerda, que até nesse momento só tem o Ayrton Lucas de origem. E aí o Landim pregou muito um discurso de paciência, disse que o clube tem lateral esquerda sim, que tem a base aí, então no caso, né, caso não contrate ninguém, não tem problema em recorrer à base, mas garantiu que os dirigentes, representantes, estão trabalhando para conseguir aí trazer os reforços prometidos para o torcedor, né? O clube trabalha com 3 a 4 reforços ainda e ele disse que tem todo esse tempo de janela, os próximos meses de janela, para poder fechar essas negociações. Eu até trouxe a aspa aqui para vocês, para deixar mais completinha, ó. Aspas. A gente tem lateral esquerdo, sim, tem a base. É uma posição que a gente precisa contratar mesmo, mas estamos vendo. Vai chegar jogador. A janela abre dia 11 de verdade, então ainda tem muita coisa para acontecer no mercado. Nós temos que ter paciência. O que eu posso falar? A gente está negociando com alguns jogadores e vamos ver se nós chegamos a algum acordo ou não. Se a gente chegar, que maravilha. Se não, teremos outros para procurar. Fecha aspas. Já reiterando as últimas notícias que falamos sobre o Flamengo, né? O Flamengo não vai chegar à pedida do Bragantino por Léo Ortiz, que inclusive o zagueiro é a nossa próxima pauta, a gente já vai emendar até. Mas o Flamengo já adotou uma postura de que não vai ceder a essas exigências do Bragantino e não vai chegar a 10 milhões para contratar o zagueiro. Então, o Landim já deixa isso meio claro aqui nesse finalzinho, né? Se a gente chegar, que maravilha. Se não, vamos ter outro para procurar. Eu espero que já tenha um nome para onde caminhar, né? Que não comece a buscar depois que der errado. Mas ele reitera a postura do Flamengo e até um discurso que o Braz também falou já na chegada do De La Cruz no aeroporto, né? No início da semana. O Braz joga para o Bragantino também essa situação, falando assim, olha, agora a gente está esperando quem realmente tem que decidir. A gente não tem mais o que fazer, porque o Flamengo já esgotou, digamos assim, todas as suas possibilidades, pelo menos financeiras. O Flamengo não deve oferecer mais ou ir além do que já foi financeiramente pelo Léo Ortiz. Tá? E aí, como eu disse para vocês, já emendando na pauta, porque a nossa próxima pauta era justamente o zagueiro do Bragantino, vocês já sabem que ele tem treinado separado dos companheiros, né? Na verdade, ele nem foi a campo ainda desde a reapresentação do elenco do Bragantino, que também foi no início da semana, assim como o Flamengo. Então ele se reapresentou novamente, realizou exames médicos, testes físicos, tudo direitinho, mas na hora de iniciar os treinamentos junto aos seus companheiros, ele foi separado e ele tem realizado atividades separadas e específicas para ele. Acontece que aí um jogador do Bragantino, né, essa é a novidade da pauta de hoje, um jogador do Bragantino, em contato com o jornalista Vene Casagrande, informou que o clima para o Léo Ortiz no Bragantino não está nada bom. Tá? Primeiro porque o jogador já manifestou 1, 2, 3, já reiterou, já entrou em contato de novo, já mandou mensagem de texto, WhatsApp, direct, DM, já fez tudo que podia para avisar a diretoria que ele quer mesmo transferir, tá? Ele quer se tornar jogador do Flamengo em 2024. E o Bragantino, por outro lado, é aquela história que você já sabe, né? O Bragantino não tem pressa para negociar, o Bragantino tem a sua exigência, né? A sua pedida, que também não está a fim de baixar. Já tentou renovar com o jogador, ofereceu até um plano de carreira que não foi aceito pelo staff do jogador, né? Eles deixaram claro publicamente que essa não é a intenção do atleta. Então parece que essa relação aí que a princípio não tinha nenhum arranhão, mesmo com a negociação do Flamengo ali em vigência, né, rolando. Agora parece que essa relação começa a se desgastar. O que pode ser bom para o Flamengo, né, de alguma forma, porque isso pode forçar, de alguma forma, a saída do jogador. E aí, em consequência, o Flamengo conseguiria fechar essa contratação. Mas é isso. A princípio, só o clima que está começando a realmente ficar esquisito. Ele vai trabalhar separado. O Bragantino deve agilizar essa decisão também nos próximos dias, né? O Flamengo também deve acabar pressionando. Uma, porque o Flamengo estreia no Campeonato Carioca, depois viaja para a pré-temporada. E o Bragantino também tem a sua estreia já marcada. Então, como é um jogador importante para o elenco do Bragantino, a tendência é que eles mesmo se organizem ali, seja para contar com o jogador
ou até mesmo para ir ao mercado, enfim, para conseguir aí recorrer a alguma forma de substituir o Léo Ortiz. Então seguiremos acompanhando e torcendo, principalmente, para que haja um desfecho já nos próximos dias, positivo ou negativo, né? Mas é uma novela que precisa girar e chegar em algum lugar, chegar em algum ponto. Por fim, gente, para finalizar, que hoje teve coisa, hoje eu trabalhei aqui para vocês. Temos o palco definido para a final da Libertadores da América 2024, tá? O palco, o estádio escolhido pela Conmebol, de acordo com o jornalista argentino Germán Balcani, será o Monumental de Núñez, do River Plate, né? O nosso velho conhecido River Plate na Libertadores. O torcedor do Flamengo tem boas lembranças, né, quando se trata de River Plate na Libertadores, não só pela final de 2019, mas por ser um time que nunca venceu o Flamengo no torneio, em partidas decisivas do torneio. A previsão da final, como vocês já sabem, a data, a gente já trouxe aqui para vocês em um vídeo, está prevista para o dia 30 de novembro, essa decisão, e o Flamengo, né, pode se tornar aí, pode sagrar-se, caso chegue nesta final, o primeiro tetracampeão da Libertadores em solo nacional, né? Ele é o clube, o Flamengo é o clube que tem mais títulos junto com outros, né? Junto com Palmeiras, Grêmio, São Paulo, e pode sagrar-se aí tetracampeão no estádio Monumental de Núñez, que é do River Plate, e tem boas recordações aí para o torcedor do Flamengo. Por hoje é isso. Amanhã, 7 horas da manhã, o meu companheiro, minha dupla de ataque, Jonas Stelman, 11 horas da manhã é podcast, tá? Não é só live, é podcast. E 7 horas da noite, você já sabe, né? Vocês já sabem quem vai estar aqui neste canal, trazendo as principais notícias do Flamengo para vocês. Então, espero todo mundo no vídeo de amanhã.